Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos. Quem vos sauda é o vosso irmão em Cristo, cooperador Márcio. Quero estar aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus, fazendo este vídeo, para nós estarmos aqui buscando a Deus junto com você, amado e querido irmão ouvinte. Quero também estar pedindo para você deixar o seu like neste vídeo, para você deixar o seu comentário, o seu pedido de oração. Quero estar aqui trazendo, compartilhando com os irmãos uma palavra do Senhor nosso Deus, agradecendo a Deus também pelos irmãos que se inscreveram neste canal, louvar a Deus pela vida dos irmãos que têm se inscrito neste canal, que têm deixado o seu like, Deus, eu tenho certeza que Deus está alcançando vida, está alcançando pessoas através do nosso trabalho aqui no YouTube, Quero que você continue nos ajudando, que você possa compartilhar as nossas transmissões, deixe o seu comentário, Deixa aí o teu comentário, teu pedido de oração, em nome de Jesus. Deus vai nos abençoar, Deus vai nos dar a vitória. Quero deixar um louvor, meus irmãos, e daqui a pouco eu quero estar lendo a palavra do Senhor nosso Deus para a nossa meditação. Fique com este louvor, um hino bastante maravilhoso, da nossa irmã Débora Miranda, O poder de um cristão. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Maravilhoso Deus, santo e poderoso. Glória a Deus, glória a Jesus, amados e queridos irmãos. Sim, é um hino bastante maravilhoso, no qual fala
O poder de um cristão está na oração. Louvado seja Deus. Está aí, meus irmãos, o porquê que nós devemos estar na oração, o porquê que nós devemos estar em constante oração, em constante adoração ao Senhor Jesus. Nós temos, meus irmãos, esta liberdade da parte de Deus de sempre estarmos em oração. Não há mal que resista o poder da oração. Nós oramos, quando eu oro, quando você ora, nós falamos com Deus. E Deus, Ele responde às nossas orações. Deus, Ele tem prazer em abençoar aqueles que clamam por Ele. Louvado seja Deus. Eu quero aqui estar compartilhando com você uma palavra de Deus. Quero pedir também que você possa deixar o seu like neste vídeo, para que outras pessoas venham ser alcançadas pela palavra de Deus, pela palavra do nosso Deus. E Deus estará abençoando cada um dos irmãos. Glória a Jesus. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês. A palavra de Deus está no livro de 1 Samuel. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 17. 1 Samuel, capítulo 17. Louvado seja Deus. Uma mensagem maravilhosa, uma mensagem bastante conhecida. E eu creio que mediante esta palavra nós vamos ser fortalecidos. Mediante esta palavra, Deus vai te fortalecer. Deus vai te abençoar poderosamente. Louvado seja Deus. 1 Samuel 17, verso 45, diz assim a palavra de Deus. Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração para Deus nos dar revelação desta palavra, para o Senhor falar no nosso coração. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, Senhor Jesus, mais uma vez eu quero entrar na Tua presença, meu Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por esta grande oportunidade de aqui estarmos diante de Ti, meu Deus, fazendo, Senhor, esta transmissão, meu Pai. Que o Senhor venha direcionar esta palavra, meu Deus, na vida dos necessitados, na vida daquela pessoa, meu Pai, que precisa de ouvir esta palavra. Que o Senhor possa fortalecer corações nesta hora de oração. Que o Senhor possa abençoar cada irmão, cada irmã. Usa, meu Deus, nesta hora de oração, nesta hora desta palavra, meu Pai. Põe a palavra no meu coração, nos dá revelação, nos dá graça, nos dá a vitória divina. Meu Deus, abençoa cada irmão, cada irmã. Confirma a Tua obra e fala conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Desça sobre mim o Teu Espírito Santo, sobre a vida de cada pessoa que vai estar nos ouvindo,
nos vendo, é o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus amados e queridos irmãos. Irmãos, essa mensagem é uma mensagem bastante maravilhosa, uma mensagem na qual nós vemos, meus irmãos, o trabalhar de Deus de uma forma maravilhosa. Louvado seja Deus. A palavra diz, meus irmãos, fala sobre esta guerra entre os israelitas e os filisteus, né? O povo de Deus contra os filisteus, né? Louvado seja Deus. A palavra diz, meus irmãos, que o povo de Deus, eles se acamparam, né? Se ajuntaram, né? Para a guerra contra os filisteus. Louvado seja Deus. Saul, meus irmãos, preparou o seu exército para ir para esta guerra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz, amados irmãos, que tinha um homem, um gigante, né, como diz a palavra de Deus, chamado Golias. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E a palavra do Senhor diz, meus irmãos, que quando eles se acamparam para esta guerra, este gigante chamado Golias, ele se levantou e ele disse para o povo de Israel, no versículo 8, ele diz: e parou e clamou às companhias de Israel e disse: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu? E vós, servos de Saul, escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vosso servo. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nosso servo e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo o exército de Israel esta palavra, esta palavra dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Então, quando o povo de Deus, o exército de Saul, eles ouviram esta palavra dita pelo filisteu, né, por Golias, a Bíblia diz, meus irmãos, que eles se espantaram muito, eles temeram a fala daquele homem gigante. E a Bíblia diz que então aquele exército que estava guiado por Saul, eles não tinham força, eles não tinham coragem para enfrentar aquele gigante. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que por 40 dias, este filisteu, este Golias, se levantava de manhã, ao meio-dia e à tarde. 3 vezes ao dia ele se levantava e ele desafiava o exército de Israel, pedindo que ali tivesse um homem para pelejar com ele. Mas a palavra diz que o povo estava amedrontado, o povo estava com medo. Mas a palavra diz, meus irmãos, que se o homem for frouxo no dia da adversidade, a palavra diz: se fores frouxo no dia da adversidade, a tua força será pequena. Israel estava com medo e automaticamente eles perderam a força de enfrentar a dificuldade. Não é assim muitas das vezes na nossa vida? Muitas pessoas querem vencer,
Muitas pessoas querem ter vitória, agora elas não querem enfrentar as dificuldades, elas não querem muitas das vezes se disponibilizar para enfrentar a guerra, para enfrentar o problema. Aí a palavra diz que Jessé, o pai de Davi, fala: olha, Davi, vai lá ver como vai a guerra. E quando Davi chegou no arraial de Israel, a Bíblia diz que Davi mal chegou, meus irmãos, e de repente ele se depara com aquele gigante que se levanta e vem desafiar o povo de Israel. E Davi, ele presencia o povo de Israel amedrontado, fugindo da afronta daquele gigante. Louvado seja Deus. E quando Davi ouve aquela afronta, Davi, meus irmãos, a Bíblia diz que Davi, ele se dispôs a lutar contra este gigante, porque Davi, meus irmãos, sabia que o povo de Deus não tem derrota. O homem, a mulher de Deus não tem derrota, e pode enfrentar a guerra sem medo, que ele vence pelo poder de Deus, pelo poder do Senhor Jesus. Você que talvez esteja enfrentando um momento difícil, uma guerra espiritual, você não pode fugir desta peleja, você não pode desanimar, ficar amedrontado, paralisado. Israel estava com medo durante 40 dias, mas a Bíblia diz que quando Davi chegou, Davi falou: quem é este gigante, este filisteu incircunciso, para afrontar o exército do Deus vivo? Aí Davi foi lá e falou para Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Davi, quando ele ouviu aquela afronta, ele viu que não tinha ninguém ali com coragem de enfrentar aquele filisteu, aquele gigante. Davi falou para Saul: olha, Saul, não desfaleça o coração de ninguém. O teu servo vai pelejar contra este gigante incircunciso. O teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Davi estava disposto a enfrentar aquele gigante no nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. O interessante é que Saul olhou para a aparência de Davi. Davi era ruivo, jovem ainda, era desprezado, um menino de boa presença, mas que não sabia, que não entendia nada sobre guerra. Louvado seja Deus. Davi não tinha experiência com guerra. Davi não sabia como entrar em uma guerra, porque ele não tinha experiência. Mas a Bíblia mostra um exército com todo o preparo, armados, mas que não tinha, meus irmãos, não tinha coragem de enfrentar aquele gigante. Mas Davi, aquele jovem, mancebo, ele chega e ele diz para Saul: olha, não desfaleça o coração de ninguém, porque o teu servo vai enfrentar este gigante. Louvado seja o nome do Senhor. Saul olhou para ele, para Davi, e desprezou Davi. Falou: olha, você ainda é moço, e este gigante, ele é experiente em guerra. Diz assim, ó: porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele,
pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Saul falou: olha, não, você não pode lutar contra este filisteu, contra este gigante. Mas Davi, meus irmãos, ele tinha a revelação de Deus. Davi, ele tinha intimidade com Deus. Davi, ele foi ungido por Samuel. E a partir do momento que ele foi ungido, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Sabe o que é isso? O Espírito Santo de Deus havia se apoderado de Davi, estava sobre ele. E Davi, ele começa a contar para Saul que ele tinha vencido um leão, que ele tinha vencido um urso. E Davi chega e diz para Saul: olha, disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Louvado seja Deus. E Davi, com a sua fé, a Bíblia até chega a dizer que Saul vestiu Davi com suas vestes de soldado de guerra, cingiu Davi com a sua espada, mas a palavra diz que Davi não conseguiu andar com aquelas vestes, porque Davi nunca tinha experimentado uma veste de soldado para ir para a guerra. Davi tirou tudo aquilo: tira isso de mim, porque eu não consigo caminhar com estas vestes. Davi era moço e não tinha experiência, mas a Bíblia diz que o Senhor, ele faz aquele que não é ser. Ele usa os pequenos para confundir o que é grande. Louvado seja Deus. No versículo 45, onde nós lemos, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus. Davi não estava enfrentando aquele gigante confiando nele mesmo. Davi não estava enfrentando aquela dificuldade, aquele Golias, acreditando nas condições dele, na força dele. Não estava confiando no Senhor dos Exércitos. Ele estava confiando no Deus dos exércitos de Israel. A Bíblia chega a dizer que Golias, ele amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Mas Davi olhou e disse: olha, Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Louvado seja Deus. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olha o que acontece quando ainda que nós não tenhamos as armas, uma espada, uma lança, mas a fé, meus irmãos, ela vale muito mais do que espada, do que lança, do que as armas carnais. Louvado seja Deus. Ali nós vemos que o filisteu estava com todo o preparo
Se nós fôssemos olhar humanamente falando, Davi, ele não tinha nenhuma condição humana de vencer aquele gigante. Primeiro porque ele não tinha experiência, ele não tinha uma espada na mão, mas ele falou: eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. É assim que nós devemos agir. Você precisa enfrentar a tua guerra, a tua peleja, no nome do Senhor dos Exércitos, no nome do Senhor Jesus. Você não pode ir para a peleja confiando na sua própria sabedoria. Você tem que confiar em Deus, no Senhor Deus dos Exércitos. No verso 47 ele diz ainda: e saberá, olha o que ele diz, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Davi olhou para aquele gigante que estava afrontando o povo de Deus. Olha, do Senhor é a guerra. Louvado seja Deus, o Senhor, toda esta congregação vai saber que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E se nós continuarmos a leitura, nós vamos ver, meus irmãos, que Davi venceu este gigante que estava afrontando o exército de Israel durante 40 dias. Davi venceu ele com uma pedra e com uma funda. Deus entregou a vitória nas mãos de Davi. Mas existe um porquê de Deus ter usado Davi, né? Primeiro, meus irmãos, para Deus usar, primeiro o Senhor, Ele unge. Louvado seja Deus. O Senhor, Ele ungiu Davi. O Espírito Santo se apoderou de Davi. E Davi passou a entender, né? Passou a ter o Espírito Santo na sua vida. E quando ele olhou aquela afronta, ele falou: não, este gigante está afrontando a Deus. Esse gigante está afrontando o próprio Deus. E ele falou para Saul: não desfaleça o coração de ninguém, porque o teu servo vai pelejar contra este gigante. E a Bíblia diz que ele foi, pelejou e venceu. Ainda que as pessoas não acreditavam nele, ainda que as pessoas não acreditavam na vitória de Davi, mas Davi sabia quem era o Deus que ele servia. Davi sabia quem era o Deus de Israel. Ele sabia que Deus, o nosso Deus, ele nunca perdeu uma guerra. Ele nunca perdeu uma peleja. Então, se você se colocar na posição que Deus nos mostra pela sua palavra, com certeza você vai enfrentar as tuas dificuldades e você vai vencer em nome de Jesus. Sabe por quê? O problema que você está passando não é maior do que Deus. A dificuldade que você está enfrentando não é maior do que Deus, né? Quantas pessoas estavam no exército de Israel, pessoas preparadas, treinadas para a guerra, mas o que faltava? Faltava a unção de Deus. Muitas pessoas têm todo o preparo, têm toda a sabedoria, a estratégia para a guerra, mas eu quero dizer para você que sem a unção de Deus, você não pode vencer. Se a unção de Deus não tiver na nossa vida, nós não conseguimos vencer o gigante, nós não conseguimos vencer
a afronta do nosso inimigo. Quantas pessoas têm sido afrontadas por Satanás, têm sido ameaçadas, têm sido vencida pelo medo. O medo na vida do homem se torna um gigante. O medo nos afasta de Deus. Quando Israel teve medo, aí a Bíblia diz que eles não tinham força de enfrentar aquele gigante. Mas Davi, cheio do Espírito Santo, ele teve coragem, ele teve fé de entrar naquela peleja, de entrar naquela guerra, e Deus foi com ele. Louvado seja Deus. Então tenha coragem, tenha fé, tenha ousadia, e entenda que maior é o nosso Deus, maior é o que está conosco do que o que está lá no mundo. Se o diabo está te afrontando, tenha fé, tenha coragem, enfrenta este mal no nome do Senhor Jesus. Você vai ter vitória, você vai ter força para você vencer. Vai nessa tua força, o Senhor será contigo. Deus, ele usa aquele que não é para confundir os que são. Deus, ele usa o pequeno para confundir o grande, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado. O Senhor quer te usar, quer te abençoar, quer ajudar você a vencer. Mas você precisa da unção, você precisa estar ungido por Deus, ungido por Jesus Cristo. O mesmo Espírito que estava sobre a vida de Davi, está sobre a minha vida, está sobre a tua vida. Quando Jesus, lá no livro de Atos, ele envia o Espírito Santo, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ali, os discípulos de Jesus receberam o poder de Deus, receberam o Espírito Santo de Deus, e agora eles tinham capacidade para pregar a palavra, para testificar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo havia ressuscitado, que ele estava vivo e que ele estava fazendo sinais e maravilhas no meio daquele povo. O mesmo Espírito Santo foi derramado sobre a nossa vida, e ele está no nosso meio, ele está